Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer, compreendermos a vontade de Deus. Por isso a história de Marta e Maria, uma história muito importante que a gente precisa pensar, precisamos rever, precisamos entender e compreender. Lá em Lucas, no capítulo 10, do 38 ao 39, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. E no 40, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E no 41 e 42 diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que nós precisamos entender são aspectos importantes da vida, do dia a dia, das coisas que nos cercam, principalmente da maneira como vivemos, a maneira como nos preocupamos. Nós precisamos entender que somos chamados para a vida, para conhecer da verdadeira vida, para descansar, para aprender a andar na dependência plena do Senhor. Qual é a questão? A questão é o serviço? Não. Sabemos que o serviço precisa ser realizado. Nós precisamos entender que não podemos, inclusive, que a carga toda fique em cima de uma pessoa só, pois muitas vezes o que norteia a vida dos outros é a preguiça, é a falta de respeito e honra à vida daquele que está realizando o serviço. Nós muitas vezes, por preguiça, deixamos de realizar e justificamos dizendo que somos Maria. E isso não é um ponto que Jesus queria dizer ou queria ensinar. O que Marta fez de equivocado e errado é a preocupação, é a ansiedade de querer resolver tudo 100%, característica da mulher, de querer resolver todas as coisas. Precisamos resolver, precisamos fazer o serviço, precisamos deixar as coisas organizadas, sem chama de dúvida. Pois se alguém não fizer isso, quem irá comer? Quem irá poder vestir bem? Quem irá cuidar das coisas, de ajudar uns aos outros? Essa é a questão. Não se trata do serviço que Marta estava realizando, mas sim da sua preocupação exclusiva com o serviço, e não em aprender e também compreender da vontade de Deus. Maria, naquele momento, estava aprendendo, pois se fosse uma situação diferente, se via claramente que as duas faziam as coisas, mas naquele momento que estava ensinando, Maria se preocupou em aprender, em querer conhecer a vontade de Deus. Essa é a questão que a gente precisa entender. Agora, se a vida da Maria se resume em ficar parada, esperando ser servida, é outra realidade, e isto não é da vontade de Deus. No corpo de Cristo, na igreja, que é a característica de uma mulher, o objetivo da sua vida e da sua responsabilidade é servir as pessoas. Mas ela precisa primeiramente receber de Deus da vontade de Deus. O que nós precisamos entender na nossa vida é esse aspecto. Não se trata de fazer o serviço, mas se trata de aprendermos, de conhecermos a vontade de Deus e depois nos empenharmos no serviço, para que as pessoas possam ser servidas por nós, para que possam conhecer aquilo que recebemos de direção, de entendimento, de uma forma prática, no exercício das atividades, justamente o modelo, o exemplo de como é servir uns aos outros. Mas a gente precisa entender isso. Não se trata de esperar sentado e aguardar ser servido,
Pois isto é que muitas vezes se confundem, as pessoas confundem, não sou Marta, sou Maria. E há um equívoco muito grande neste entendimento, pois não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando acerca de, primeiro, aprender acerca da direção, da vontade de Deus, para realizarmos o serviço. Pois, como ele disse em outras passagens, eu sou como aquele que serve, aquele que está à mesa e serve, e sou o mestre, sou o Senhor. Que a gente precisa entender que nós, como filhos de Deus, como imitadores de Cristo, precisamos, antes de mais nada, receber a direção, entender a direção, compreender a direção e, neste processo de amadurecimento, é nossa responsabilidade servirmos as pessoas, mas não antes, sem conhecer a vontade do Pai. Agora, se acharmos que ficarmos como Maria quer dizer ficar sentada e esperar ser servida, isso simplesmente revela a nossa imaturidade, a nossa falta de conhecimento, falta de entendimento da vontade de Deus. E a gente precisa crescer nisso e amadurecer. Precisamos da direção, tendo a direção, realizar o serviço. Não se trata só de fazer o serviço, não se trata de querer resolver as questões que estão pendentes na vida da igreja, ou na nossa vida, ou na vida daqueles que nos servem. Mas precisamos, antes de mais nada, da direção. Tendo a direção, é nossa responsabilidade como pessoas maduras, como pessoas que conhecem o Senhor, que compreendem a sua vontade e que são seus imitadores. Aí sim, servir as pessoas, conduzindo-as à maturidade, conduzindo-as à compreensão da vontade de Deus e ao seu querer. A gente precisa crescer nisto, crescer no entendimento, amadurecer e deixar de viver uma vida preguiçosa, com falta de respeito para com aqueles irmãos que estão nos servindo. E a gente precisa entender que se dividirmos a carga do serviço que tem para ser realizado, será leve para todo mundo. Agora, se deixarmos nas mãos de um só, certamente algum dia deixaremos de ter aqueles que nos servem. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento e expressão da sua justiça. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.